Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de segunda-feira, a ressaca do dia seguinte, depois de uma goleada espetacular no Campeonato Brasileiro, fez a gente sair da zona de rebaixamento e ficar no positivo com relação a saldo de gols. Vamos trocar uma ideia, antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tem o hype hoje, tá? Todo mundo amanhece aí com 3 hype. Passa ali os comentários pro lado e deixa o hype, que é bom pro canal ser impulsionado no YouTube. Dá essa força aí, beleza? Olha, vou começar esse vídeo trazendo um trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz, né? Acabei não falando da coletiva, trouxe um trecho que para mim é o trecho mais importante, que é envolvendo a situação do Verratti, né? Tem muita gente falando que não tem que voltar com o Verratti pro time titular. Aí um jornalista perguntou para o Fernando Diniz na coletiva o que ele achou, né? Como ele avalia o time sem o Pablo Verratti. E o Diniz diz o seguinte, né? Sempre soube que a gente podia jogar sem um atacante de referência. Ele cita aí a movimentação do Vasco no ataque com o David e o Ryan flutuando. O Nuno Moreira e o Coutinho de falso 9, que ele gostou muito da maneira que o Vasco jogou sem o Verratti. Eu queria que você avaliasse hoje essa opção. Eu lembro que a gente conversava isso lá em Maceió, quando eu lhe perguntei sobre uma opção no time sem o Verratti. E hoje, depois de 16 jogos sob o seu comando, você teve essa oportunidade, uma partida sem o Verratti, é claro, repito, não dispensando a importância do macro que o Verratti tem para o Vasco, titular, capitão, mas hoje é a confirmação que você ganha mais uma opção, mais uma alternativa sem o Verratti, no 4-4-2, no 4-3-3, como você falou lá na Marcel? Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Verratti e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente nos jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Esse assunto do Verratti, ele é polêmico, porque ele é complexo. Ao mesmo tempo que a gente não quer o Verratti em campo, porque atrapalha a fluidez, eu falei isso na live aqui ontem, né? Atrapalha a fluidez, a dinâmica do jogo, porque com a bola no pé ele é horroroso, quando ele tem que sair na área para fazer um pivô, ele é horroroso. Agora, dentro da área, é um jogador que define, é um jogador que decide, é um jogador que faz gols. Por que é complexo? Porque o Verratti é o maior artilheiro do Brasil nessa temporada. Não é simples tirar o Verratti de campo. E além de ser o maior artilheiro, ele é uma liderança do elenco, cara. É o capitão do time, tendo o Coutinho e o Léo Jardim com moral no elenco, né? Então não é à toa, assim, não é tão simples, é um assunto complexo, é complicado. Mas eu tiraria, porque o que eu falei, né? Acho que não é que o Verratti não serve pro elenco, não serve pro Vasco. Lógico que ele serve. Você tem que ter um jogador com a característica do Verratti. Agora você tem que saber o momento de usar o Verratti no time. Não é todo jogo que você vai poder entrar com o Verratti, não é todo jogo que você vai manter o Verratti em campo, né? O Diniz errou muito na Sul-Americana, acho que eu imputo a ele a responsabilidade da goleada. Talvez a gente teria perdido lá para o time, o Del Valle, talvez a gente teria perdido, mas não teria perdido de 4, né? Porque quando o Piton vai expulso no início do jogo, o Diniz, ao invés de fazer o arroz com feijão, que é tirar um centroavante, recompor a defesa, o meio de campo, né? A lateral,
ele pegou e inventou de tirar um meia e deixar o Verratti em campo. A gente ficou com 2 a menos. Aí o Vasco foi goleado. E era para ter tomado até mais. A mesma coisa aconteceu no Campeonato Brasileiro contra o Inter. O goleiro do Vasco é expulso, ao invés dele tirar o Verratti, ele mantém o Verratti com a ideia de que o Verratti vai prender os zagueiros, pode ter uma jogada que ele define, e tira um meia, e o Vasco toma um empate, só não tomou uma virada porque não tinha mais tempo. Então, o Verratti é um goleador nato, é um jogador bom na bola aérea, só que tem que saber o momento de você usar esse goleador nato, usar esse jogador que é especialista na bola aérea. Não é todo jogo que ele vai entrar e não é todo jogo que ele vai permanecer em campo, mesmo a gente tomando sufoco, precisando jogar no contra-ataque, né? Então tem que ter sabedoria, acho que é isso a palavra, tem que ter discernimento para poder saber o momento certo, o jogo certo de contar com o Pablo Verratti. Vou trazer um trecho do Rica Perrone, né, que eu acho que sintetizou muito bem isso que eu falei na live ontem e hoje com relação ao Verratti. Daqui para cima é um jogador espetacular, um bom definidor, finalizador, fazedor de gols, só que quando tem que jogar com a bola nos pés, quando tem que ajudar o time do Vasco com a bola fora da área, ele atrapalha o Vasco. É uma merda. Bom, torcedor de Almanac. O Vasco tá jogando bem desde o jogo contra o São Paulo no Morumbi, antes da Copa do Mundo de Clubes. O Vasco vem evoluindo a cada jogo, jogando um bom futebol. E uma hora as coisas iam acontecer, a bola ia entrar. Entrou tudo num jogo só, é verdade. Mas tem um fator nesse jogo que possa ser, talvez, determinante pro Vasco ter tido todo aquele espaço depois do 2-0 e com aquele espaço ter conseguido fazer fluir e as bolas terem entrado. O Vasco, inclusive, repetiu 2 gols, né? Jogadas de 2 gols foram absolutamente iguais, a do Coutinho e a jogada do gol do Tietê. Fluidez, e essa fluidez ela acontece naturalmente quando você não tem um jogador que como é que eu vou falar isso do Verratti sem ser grosseiro e ofensivo com ele, que jamais é a minha intenção. O Verratti é muito bom jogador daqui para cima, o Verratti é muito bom jogador de posicionamento, o Verratti é um ótimo cabeceador, um ótimo finalizador, se posiciona muito bem, mas com a bola nos pés eu tenho muito pouca diferença pro Verratti. O Verratti domina muito mal a bola, o Verratti passa mal a bola, o Verratti é lento, o Verratti não dá continuidade às jogadas de ataque do Vasco. Ele só finaliza as jogadas de gol do Vasco. E ele finaliza as jogadas de quando o seu time está atacando o adversário, cruzando bolas na área ou criando oportunidades desse tipo. Quando a jogada é triangulada, numa velocidade e tal, o Verratti atrapalha essa jogada do Vasco porque ele não sabe fazer isso. Então, a saída do Verratti hoje talvez tenha dado uma resposta ao Fernando Diniz de que, pro teu estilo de jogo, Diniz, pra velocidade de toque de bola que você tem, esse não é o cara. O cara que você vai fazer voltar a jogar, e eu tenho certeza que vai, porque fez com o Ganso e vai fazer com qualquer um dessa característica, é o Coutinho. Porque o Diniz tem um jogo que privilegia o futebol do Coutinho. O futebol do Verratti ele não é privilegiado pelo futebol do Diniz, pelo contrário, ele é até atrapalhado. O fluxo de jogo pode ter mais bolas na área para isso, mas esse 6-0 pararia no 2-0 talvez com o Verratti, porque dali para frente você teria um jogador que atrapalha o seu contra-ataque com o espaço. Então talvez o Vasco tenha encontrado um ótimo problema, que é falar, puta que pariu, mas o meu titular, o meu jogador que mais faz gol aqui, quando ele saiu, meu ataque funcionou melhor. Você tem que jogar sem ele o próximo jogo para ver qual é. Ué, se sentir falta, ele entra no segundo tempo, não tem problema nenhum. É bom, você tem os dois lá, ninguém tá vendendo esse jogador. Mas o Vasco hoje, espetacular. Não é de hoje, o Vasco vem jogando um bom futebol há muito tempo, desde o jogo com o São Paulo no Morumbi, que aliás o Vasco devia mandar o campeonato inteiro no Morumbi, vamos combinar que o histórico do Vasco no Morumbi é uma coisa constrangedora até pra mim, que sou São Paulino, né? Vai dar sorte na casa do caralho. Mas tudo bem, Vascão, a gente libera pra vocês, a gente não é inimigo, tá tudo certo. Né? Se fosse um rival direto, a gente ia ficar, mas como é o Vasco? Tá bom, tudo bem, boa sorte pra vocês lá. Pô, a gente empresta. Essa parada de jogar no Morumbi, eu falei até no vídeo ontem, né? A gente tinha que aproveitar agora que o Vasco vai fazer a reforma de São Januário e fazer ali um acordo, né, com o Morumbi para a gente poder mandar os jogos em São Paulo, porque o Vasco joga bem no Morumbi. Até na saída ontem lá na Zona Mista, o Lucas Freitas falou que eles se sentem muito bem lá, o campo ajuda muito no trabalho que o Diniz vem fazendo com o elenco. Então acho que seria uma boa a gente jogar sempre no Morumbi, né? E o Vasco que joga agora quarta-feira, depois de amanhã já, o jogo atrasado da Copa do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, lá no Sul, né? O Juventude o Vasco que vem agora com dessa goleada, né? Vai pegar o time que tem a pior defesa da competição, que é o Juventude, tomou 38 gols em 18 jogos.
do Nenê, o Nenê que entrou no último jogo contra o Vitória e arrebentou, né? Fez uma assistência e fez um gol. Assistência de escanteio e o gol de pênalti. Então o Vasco pega o Juventude na quarta e aí depois vai fazer 2 jogos em São Januário. Pega o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e depois o Botafogo pela Copa do Brasil. E é bom, né? A gente tem agora, aproveitar essa vibe, esse momento, para ver se acerta esse time, para a gente conseguir essas vitórias que vão ser importantes para o Vasco. E aí, quem apareceu, né, para poder pedir união, foi um conselheiro de oposição, o Levenciano, um cara que esteve representando a oposição do Vasco nas 2 últimas eleições e acabou fazendo um texto ali no Instagram, falando em união de todos os vascaínos para a gente tentar o título da Copa do Brasil, né? Parabenizou aí o elenco, a direção. Eu vou ler o que o Levenciano publicou, tá, para você, tá aqui, abre aspas. Hoje é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão pode ser um momento decisivo que tem o potencial de mudar a direção de uma trajetória. Hora de todos se unirem em busca do título da Copa do Brasil e de voltar a acreditar na nossa grandeza como clube. Aí ele enfatiza aqui, ó, parabéns ao elenco, ao treinador e à diretoria pela resiliência. Vasco ontem, hoje, amanhã e sempre. Família vascaína está feliz e vamos aproveitar esse momento para inundar nosso clube de alegria, fecha aspas aí, para o conselheiro de oposição, Levenciano, que foi o candidato que representou a oposição. Cara, isso é bom a gente pontuar, porque tem muito terrorista no Vasco. Tem uma galera que tem uma relação de amor, que é uma relação de amor doentia com o Vasco. Sabe aquele casal, tipo o cara que é apaixonado pela mulher e quando se separa, se ele realmente tem um sentimento de querer bem, ele vai torcer para a mulher seguir a vida dela, ser feliz. Esse é um amor genuíno, mas tem muita gente, principalmente gente ligada a grupo político, que tem um amor doentio, tipo assim, não foi feliz comigo, ou não está sendo feliz comigo, não pode ser feliz com outro. Não pode seguir a vida, né? Que aí acaba fazendo loucura, cometendo bobagens na vida, né? Com relação ao relacionamento, eu tô falando. E tem muito disso no Vasco, né? Tem aquela galera que, se não é com o meu grupo, se não é com o meu candidato, o Vasco não pode ser feliz. O Vasco não pode andar. Tem muito disso. Então eu vejo com muito otimismo esse tipo de atitude que o Leve teve, de tipo, o cara que foi prejudicado em eleições, muito prejudicado, meteram a mão nas eleições, o cara que ganhou as eleições e não assumiu a cadeira, né, que tinha tudo para estar odiando tudo que fizeram com o Vasco, e ter mágoa e não estar torcendo para o Vasco, mas não, ele tem esse sentimento de amor genuíno que, tipo assim, não tá comigo, me sacanearam, mas torço para que seja feliz, torço para que o Vasco possa sair dessa situação. Vejo isso no Frias também, vejo isso também com o Marcelo Borges, que foi de oposição também. Então é muito legal a gente ver pessoas que não concordam, como eu não concordei, e não apoiaram tudo que fizeram de sacanagem no Vasco, nas eleições, na venda para uma quadrilha, que torcem para o Vasco dar certo, independente de qualquer coisa. E para os babacas que chegam, por exemplo, no Instagram, para falar, e agora? Você não pode comemorar, você que fica criticando, você que, meu amigo, você tem um filho e o filho faz bobagem, você não vai ficar passando a mão na cabeça do seu filho, você vai, né, você vai dar a dura, você vai criticar, né, às vezes você vai até dar um corretivo, né, uma chinelada. Hoje não pode fazer isso mais não, né, hoje, na minha época, o cinto comia, né, e nem por isso eu deixei de amar o meu pai, mas uma chinelada, uma correada, ali na hora, para dar uma correção no seu filho, mas isso não significa que você tá torcendo contra o seu filho, ou que você não gosta do seu filho, né? Você tá ali para ensinar para ele o que tem que ser feito certo, ou criticar no momento que tem que ser criticado, e elogiar no momento que tem que ser elogiado. Eu não tenho problema nenhum. O que eu mais queria aqui era abrir vídeo para dar notícia boa do Vasco, né? Agora, quando vem notícia de caso de polícia, quando vem notícia de agressão, quando vem notícia de contratação ruim, de negócio mal feito, né? Quando vem notícias dessas como o João Vitor, que custou 50 milhões para o Vasco e não rendeu, do empresário que chantageou para poder trazer o Thiago
Thiago Mendes. A gente vai dar essas notícias, porque a gente vai criticar tudo que está sendo feito de errado, mas a gente sabe separar e elogiar as coisas que estão sendo feitas correta. Porque teve gente falando que você criticou o Diniz. Eu critico o Diniz, mas eu sempre pontuei, sou contra a demissão do Fernando Diniz, como fui contra a demissão do Fábio Carille. Eu acho que o erro não é... o problema, a gente não pode achar que só mudar o treinador vai resolver a vida do Vasco, né? Muita coisa tem que ser ajustada como gestão, como modelo de negócio, para depois a gente botar a culpa em pessoas, né? Eu vi muita gente culpando o João Vitor, muita gente culpando jogadores e técnicos e pouca gente responsabilizando coisas erradas feitas por gestores. E aqui não, cara. Aqui a gente vai apontar, a gente vai criticar, mas a gente vai elogiar as coisas boas, as coisas certas. Eu falei, tem muita grana para entrar no Vasco, muita grana vai entrar no Vasco. Não tem dívida para pagar, não tem penhora, salários estão em dia, vai começar a reforma de São Januário, se vender o name right, o nome na fachada, o Vasco tem a gestão, Pedrinho tem a faca e o queijo na mão para fazer o Vasco sair dessa situação sem precisar se prostituir, como alguns aí que apoiaram o Salgado, ficam bradando na internet, vende para qualquer um, vende rápido, vende depressa. A gente não precisa ser entregue na mão de qualquer um. O Vasco é dos vascaínos e ontem foi uma prova que dá pra gente voltar a ser gigante, a ser grande, respeitado no Brasil, desde que a gente trate o Vasco da maneira correta, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, uma semana abençoada e saudações vascaínas.